Ellen Garrett, Muitas Vozes, Autobiografia de uma Média. O sonho de realizar assembleias internacionais anuais parecia um pouco irreal para os grupos de trabalho que eu reuni em Utrecht em 1953. O Dr. Gardner Murphy fez o discurso de abertura, apresentou o sumário das dissertações e elogiou altamente o espírito, a conquista e a promessa que eu havia feito de constar com as assembleias, de continuar com as assembleias. É lógico que não devemos esquecer que o falecido Calvert havia começado a fazer reuniões de igual natureza no período entre duas guerras mundiais, sendo que as conferências subsequentes foram realizadas em Varsóvia no ano de 1923, em Paris, 1927, em Atenas, 1930, em Oslo, no ano de 1935. Um número considerável de homens e mulheres ilustres em muitos ramos da ciência e do saber compareceu a esses congressos e contribuiu com ensaios. Foi então organizado um comitê permanente composto pelo Sr. Oliver Lund, professor Charles Richer, Dr. von Notzing, e depois da morte deste último, professor Hans Driesch, tendo Calvert como secretário organizador. Desde a conferência em Utrecht, tenho continuado a promover uma assembleia todos os anos. Em La Piole, Saint Paul de Vence, eu gostaria de deixar registrado aqui o reconhecimento da imensa dívida que contraí com todos esses eruditos que vieram de longas distâncias para comparecer a estes encontros. Essas reuniões são realizadas de conformidade com as resoluções da Conferência de Utrecht. Outras assembleias têm sido realizadas de tempos em tempos, em Londres, em Paris, em Cambridge, em Nova York, mas nos últimos anos uma sala de conferência foi inaugurada em Le Piole para servir como quartel-general europeu permanente. Desde que esta é uma pequena fundação que conta com recursos relativamente modestos, é preciso existir a alteração de diversificar as nossas atividades. A despeito disso, as regiões quase inexploradas que nos assinaram durante esses anos têm grande fascínio para os devotados estudiosos, velhos e moços que se aproximam delas. E nós temos progredido em várias direções que encerram promessas consideráveis. Por exemplo, em novembro de 1958, em Nova York, houve uma assembleia que tratou das drogas psicodélicas, um nome dado pelo Dr. Humphrey Osmond. Os aspectos na mente humana que são revelados pelas substâncias químicas LSD 25, psicolibin, ololiuque e outros têm uma estreita semelhança com certos fenômenos parapsicológicos e são de interesse para nós, assim como também para a psicologia e a farmacologia. O encontro de Nova York foi o primeiro de uma espécie, uma troca preparatória de ideias sucedida por uma assembleia no mês de junho seguinte. Em Le Piole vieram participantes de diferentes países da Europa, assim como do Canadá e dos Estados Unidos. A reunião abrangeu medicina, psiquiatria, psicanálise, farmacologia, antropologia e parapsicologia. Um comitê associado de continuidade foi formado para ajudar a dar prosseguimento ao trabalho, para encorajar uma troca interdisciplinar de informações que pudesse ter significado para o desenvolvimento da pesquisa psicofarmacológica. Olhe para trás, para a conferência de Utrecht, para aquela de psicofarmacologia, como sendo as duas mais cruciais. Além de imprimir relatórios sobre estas conferências, a Fundação imprime a publicação bimensal, newsletter, e o jornal trimestral International Journal of Parapsychology. Mais ou menos nessa época, o Dr. Montague Ullman perguntou-me se estaria interessado em me tornar um dos participantes nos seus estudos sobre os sonhos, que envolviam pacientes que entrariam num transe hipnótico, durante o qual, nos sonhos seriam recebidas imagens telepaticamente transmitidas. O objetivo desse estudo pioneiro era de ver o que aconteceria ao sonho quando um alvo era colocado em algum outro lugar, numa outra sala, num outro edifício, muito especialmente para ver se o alvo poderia impressionar a mente que estava sonhando. Eu fui uma das primeiras a passar pelo estágio de sono e verificar se havia sido produzido um estado mental propício
para uma comunicação telepática. Isto prosseguiu durante várias sessões antes de o Dr. Ullman pudesse organizar o seu próprio laboratório de sonhos no Hospital Maimonides, em Brooklyn, Nova York. A conferência de Lepiol, realizada em junho de 1967, Dr. Ullman e seus auxiliares puderam mostrar várias das figuras que serviram como alvo e ao mesmo tempo abordar as maneiras pelas quais o sonhador se encontra em contato com o alvo. Esta foi uma revigorante abordagem da mensuração da experiência objetiva interna, e eu espero que breve possa chegar o momento em que a correlação entre as experiências com o LSD possam ser adequadamente avaliadas. Tal trabalho que, com uma boa direção médica, proporciona ao paciente adormecido uma sessão de relaxamento e conforto, assim como uma impressão de bem-estar, naturalmente é de grande ajuda para toda a área da pesquisa psíquica. Quando por fim os relatórios foram publicados, estou seguro de que eles abrirão muitos outros temas para serem analisados, especialmente do tratamento de pacientes com doenças fatais. Eu me senti particularmente feliz em participar desse primeiro passo, depois em realizar a conferência onde esses temas e seus notados relatórios feitos por vários membros do quadro de auxiliares do Dr. Montag proporcionaram aos outros investigadores presentes um novo aspecto do que pode ser feito de uma forma saudável no tratamento das doenças em níveis psicológicos. Eu havia lido o livro do Dr. Gray Walter a respeito do cérebro vivo e concluíra que ele seria a única pessoa para se trabalhar no estudo do cérebro sem funcionamento, a sua possível conexão com o ego. Escrevi uma carta para ele, falei do meu interesse. Carta essa que ele respondeu, convidando-me a ir a Bristol, na Inglaterra. Convite que aceitei com a aparelhagem eletrocefalográfica. Ele pôde fazer testes durante o estado de hipnose, de clarividência, de transe, por fim, sob a influência do LSD 25. Embora ele não tenha feito um relatório muito amplo a respeito desse trabalho, em seu poder estão várias centenas de assinaturas minhas feitas por meu cérebro, que no devido tempo descansarão nos arquivos da Fundação de Parapsicologia. Mais tarde nós organizamos conferência em Lepiol, onde o Dr. Walter discutiu suas descobertas. Apenas posso dizer que suas observações gerais indicam que não havia nenhuma disfunção no cérebro que pudesse ser responsável pelo meu outro ser. Durante 6 anos, a Fundação deu prosseguimento a uma investigação de pesquisa que foi, em sua maior parte, relacionada com a sobrevivência da personalidade humana e que incluiu amplos testes sensitivos dados tanto em outros países como também em Nova York. Depois de 6 anos, decidi que a American Society for Physical Research estaria melhor capacitado para levar à frente este trabalho. Então resolvi usar o prédio para organizar a biblioteca que está se desenvolvendo rapidamente. Em conexão com isso, Alan Angolf e Fraser Nichol dedicaram igual espaço de tempo à tarefa de reunir livros raros provenientes de diversos países. Hoje a nossa preocupação não é de converter aqueles que duvidam, mas antes de pesquisar a cata de livros para colocá-los ao alcance dos numerosos estudantes que visitam a biblioteca diariamente. Deve ser entendido que este não é um trabalho missionário, porém um trabalho destinado a despertar interesses sérios por uma região pouco explorada, que um dia será um aliado da ciência. O trabalho toma todo o meu tempo, mas embora a causa seja importante, permaneça calmo. O International Journal of Parapsychology, que eu fundei quase uma década atrás, continua a preencher o objetivo que delineei para ele na sua primeira edição, a nova publicação. Escrevi no número de verão daquele jornal no ano de 1959. Terá a função específica de agir como uma ponte com 2 mãos de direção entre o campo dos estudos parapsicológicos e a comunidade científica como um todo. Os parapsicólogos terão a oportunidade de falar para outros estudiosos da Fundação de Parapsicologia esperanças de que o novo jornal trimestral ajudará a tapar muito das brechas existentes no campo da apresentação erudita. Desde esse pronunciamento, o jornal tem continuado a aparecer sem interrupção, e não bastante ele deve ser necessariamente uma publicação de circulação modesta na verdadeira tradição do jornalismo erudito. Continuo a ser encorajada quando reparo na lista dos novos assinantes, particularmente as bibliotecas universitárias, onde ele está ao alcance das futuras gerações de leitores dos estudantes que agora devem dar à parapsicologia a nova orientação para a pesquisa contínua. Durante estes anos, a Fundação tem procurado
de maneira consistente, encorajar a pesquisa parapsicológica dentro das universidades entre os estudiosos que possuem uma reputação científica firmemente estabelecida. Para esta finalidade, continuaremos a dar subsídios para o trabalho pioneiro que será continuado por pesquisadores jovens e isolados. A Fundação de Parapsicologia não endossa qualquer técnica específica de estudo, porém estimula as atividades nas áreas que pareciam oferecer possibilidade de conquistas científicas sérias dentro da nossa área de investigação. E finalmente, no meio de muitas discussões técnicas e científicas, sempre relembro as palavras do falecido Aldous Huxley, que nos fez recordar que, se fôssemos adquirir uma total compreensão do desafio à nossa frente, não deveríamos negligenciar daquilo que eles chamam de percepção pura. Nós vivemos num mundo de conceitos, porém temos de ser capazes de viver num mundo de pura subjetividade e receptividade. Assim como devemos ser capazes de nos mover de um para outro, porque se vivemos somente em um desses mundos, somos sub-humanos. A parapsicologia tem a vantagem de mover-se entre os dois mundos, sobre as quais Huxley falou continuamente, sem muitos dos obstáculos que estorvam outras áreas da ciência. Para ser aceita no mundo da ciência, a parapsicologia deve permanecer flexível, livre para o estudo e para o experimento nas regiões desconhecidas e interiores da mente do homem. Ele nunca deve perder a receptividade para ideias e métodos que agora contribuem para a sua inigualável e desafiadora posição do pensamento científico moderno. Para esta menção a respeito do trabalho com a terapia psicodélica não seja mal interpretada, assinalarei que essas reuniões são assistidas por médicos que têm trabalhado em seus diferentes centros desde a descoberta das substâncias químicas. O trabalho curativo é realizado por médicos, principalmente na Suíça, enquanto aqueles de outros países estão trabalhando dentro de hospitais com pleno conhecimento dos seus governos particulares. Existem indicações de que esse trabalho trará grandes benefícios no tratamento de doenças terríveis como o câncer. Tudo isso é apenas o começo no desenvolvimento dos métodos de relaxamento que podem ser introduzidos para facilitar as consultas cirúrgicas e para oferecer algum alívio positivo para os casos irremediáveis. Entre meus amigos mais queridos estavam Aldous Huxley e sua esposa Maria, sendo que ambos ultimamente têm andado muito em meus pensamentos. Maria era tudo para Aldous, sua esposa, sua companheira bem amada, sua motorista, na verdade, seus próprios olhos. Ele e eu tivemos um relacionamento de trabalho muito especial no nível subconsciente profundo. Depois que ficou doente, ele confiou em mim para saber quando chegaria a hora de termos o nosso último encontro. Eu estava no sul da França quando Aldous completou um artigo para a revista Tomorrow, Céu e Inferno, mais tarde publicado por Harper em forma de livro. Uma noite sonhei que os fios da vida de Maria estavam se tornando mais curtos. Telefonei para ela em Paris. Desobedecendo o conselho do médico, ele veio a mim para a última visita para conversarmos e fazer nossas despedidas. Foi um momento doloroso em certo ponto, porém, quando perguntei o que aconteceria a Aldous, ela replicou como surpreendente despreocupação: não demorará muito para que ele vá se reunir a mim. Será o tempo suficiente para que eu me fortaleça para o dia da sua chegada ao lar. No dia em que Maria morreu, eu havia assistido uma peça na Broadway. Quando entrei no automóvel para afastar-me dali, senti uma presença cálida no carro e ouvi sua voz dizer: passei, estou a salvo, vi Pepe. Pepe era um amigo de Huxley. Quem falou foi o espírito dele, que eu encontrara uma vez que não sabia que tinha morrido. Durante os 3 dias subsequentes, tive muita percepção da presença de Maria. Pequenino e solicita, disse-me que queria que Aldous soubesse disse-me que queria que Aldous soubesse que ouvira lendo no Bardot que ele havia falado dos dias felizes que ambos tinham passado na Itália. Em Victor Valley marcou em mim a impressão de que Aldous precisava saber que ela fora muito auxiliada por seu amor e por sua compreensão durante o período
de inconsciência que precedera a sua morte. Posteriormente, numa outra ocasião, durante uma das minhas sessões de LSD, ela sentou-se ao meu lado, estendeu sua mão e disse: veja a velocidade do meu pulso. Era tão diferente do meu próprio pulso que não tenho qualquer dúvida a respeito de ela ter estado presente naquela manhã. Minha última experiência com Maria foi no dia do assassinato de Kennedy. Eu estava prestes a fazer uma viagem de automóvel, retornando da Filadélfia, depois de uma visita ao padre William Maloney, presidente do St. Joseph College, onde o Dr. Carl Nash e sua esposa estavam trabalhando. Quando saí porta fora, alguém me disse: o presidente levou um tiro. Impossível, repliquei eu. Estive com ele agora mesmo. Voltei a toda pressa para ver o que acontecera. Entrei na sala correndo e perguntei a ele: padre, o senhor foi ferido? Ele respondeu: não, minha criança. Outro irlandês está perdido para nós. John Kennedy. Deus deu repouso à sua alma imortal. O impacto daquelas notícias chocantes foi tal que, na volta para casa no carro, eu mal podia perceber as coisas ao meu redor. Naquela noite, em um sonho, Maria me disse: está acabado, ele agora está dormindo. E foi desse modo que fiquei sabendo que um grande amigo e companheiro maravilhoso, Aldous Huxley, saíra de cena. Aldous tinha nutrido um intenso interesse pela fundação. Foi ele quem sugeriu que a fundação patrocinasse um novo estudo do mesmerismo, de modo que os estudantes da época atual, especialmente aqueles no campo da hipnose, pudessem ter acesso a ele. A fundação deu o subsídio necessário para estudiosos em vários países e o trabalho foi iniciado enquanto Aldous Huxley ainda vivia. O Dr. Eric J. Dingwall, conhecido antropologista, empreendeu a tarefa de organizar o vasto material. Os 2 primeiros volumes deste trabalho, Fenômenos Hipnóticos Anormais, uma investigação dos casos do século XIX, foram produzidos por J.A. Churchill, os editores de Londres, em janeiro de 1968. Eles são dedicados ao hipnotismo na França, na Bélgica, na Holanda, na Alemanha e na Escandinávia. Os 2 últimos volumes serão publicados no fim do ano e tratarão da Rússia, da Polônia, da Itália, da Espanha, de Portugal, da América Latina, dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha. De tempos em tempos ainda posso sentir o calor da crítica e imprevisível punição que Aldous Huxley me aplicava. Ele estava sempre preocupado com o admirável muito novo, perdido assim que a mecânica do progresso assumiu o comando para transformar num planeta, roubou aquele planeta que ele havia conhecido e amado. Melancolicamente ele sussurraria para mim e para Maria que as almas dos homens ficariam cegas para as belezas do planeta à medida que as imposições do progresso varressem os incentivos de proteger e preservar o mundo que lhes fora apenas emprestado durante sua breve aparição particular. Profundamente sóbrio, mas sempre analítico e cheio de sensível sabedoria, ele tinha um grave pressentimento de que a América estava perdendo seu domínio dentro da família do mundo. Ele viu com clareza os agúrios da guerra e da destruição e foi um profeta do seu tempo. Em junho de 1965, senti-me particularmente feliz quando o professor Hugo Bergman, acompanhado por sua esposa, chegou para assistir uma conferência em Le Piol. Ele viera logo após ler o elogio do funeral do seu bom amigo Martin Buber, o filósofo conhecido no mundo inteiro. A contribuição do professor Bergman para a reunião, um ensaio sobre Solomon Maimon, 1753-1800, intitulado As Origens da Parapsicologia Científica, discutiu, entre outras coisas, os exemplos da telepatia e pré-cognição dados por Maimon, conforme sua própria experiência pessoal. Naquele ano, a cena ao redor da mesa de conferência proporcionou um impressionante estudo sobre a personalidade e antecedentes constatantes. O professor Bergman, alto, muito digno e com feições ásperas, apresentava o venerável aspecto de um profeta hebreu dos antigos tempos. Sentado a um lado estava Monsenhor Conrado Balducci, membro do corpo diplomático do Vaticano que havia servido na Jordânia. No centro estava Canon H. L. Huxley, da Igreja Episcopal do Canadá.
presidente da reunião, e no outro lado estava o professor G.E. von Grunbaum, famoso erudito muçulmano da Universidade da Califórnia. Assim tínhamos eminentes representantes de 3 das grandes religiões do mundo, que, como os outros que estavam reunidos ao redor da mesa, ofereciam uma concentração de talento erudito, nem sempre igualado no campo da pesquisa psíquica. Pude reencontrar o professor Bergman quando fui a Israel, a fim de trabalhar com o Dr. H.C. Berenger, que estava fazendo um estudo a respeito da mediunidade. Também fiquei contente quando descobri que o professor F.S. Rothschild estava disposto a penetrar profundamente no assunto da percepção extrasensorial. Agora ele está escrevendo um livro acerca de suas próprias pesquisas e conclusões. Também pude dar um pequeno subsídio para o grupo, a fim de que seus membros pudessem estudar aspectos da parapsicologia em relação ao misticismo, especialmente à luz das evidências oferecidas pelo Velho Testamento, que nos fala sobre um antigo grupo de homens que tinham consciência de uma sociedade divina. Para muitas pessoas, a ideia da morte, a função que ela desempenha na vida, é um assunto a ser evitado. Para alguns, ela é um drama. Para outros, ela é a parada do pêndulo que faz o relógio marcar as horas. Tenho meditado sobre a sua significação, pois nasci numa comunidade agrícola na Irlanda, onde poucas famílias não perderam crianças e jovens na plenitude da vida, levados pela tuberculose. Por conseguinte, muito pequenino, ainda aprendi a contar com a morte como coisa certa. Eu tinha visto o alento final, abandonar o corpo de uma criança que um momento antes possuía uma personalidade, e um momento mais tarde somente o vazio permaneceu ao redor da forma de alguém com quem tínhamos brincado ou discutido. Tinha estado presente na preparação final para a grande jornada e observado a família levar o corpo, ungí-lo e fazer todas as preparações para o enterro. Talvez isto tenha me dado uma filosofia de aceitação. Na Irlanda, estes ritos eram executados pela família e por seus amigos íntimos. O corpo descansava dentro dos limites do lar durante 3 dias ou mais, tempo este durante o qual as mulheres suspendiam suas tarefas costumeiras para dirigir-se à casa da família enlutada, a fim de oferecer seus respeitos. O velório da noite era feito pelos homens, de cujo semblante suave de solenidade fugia quando a noite estava lugar ao alvorecer. Histórias alegres e risqués seriam trocadas, e outros velórios animados com seus jogos e folias seriam rememorados e revividos. Desta forma, a morte assumiu realmente um objetivo e um significado ritualístico, do mesmo modo que o cortejo fúnebre, aqueles que haviam chegado utilizando vários meios de transporte, deixavam estes para trás e seguiam para o cemitério a pé, a fim de assistir os rituais de sepultamento. A hora do enterro geralmente era determinada pelo número de paradas ao longo do caminho, para beber aquele último, tomado em harmonia e em uníssono, para apressar alegremente o viajante em seu percurso. Na hora em que essas cerimônias rituais terminavam, poucos eram deixados para olhar pelo montículo verde dentro do pátio da igreja, onde nossos mortos estavam reunidos em segurança para serem lembrados com ritos e missas durante o ano todo. Assim, o temor da morte desaparecia diante da vida, uma vez que a igreja oferecia a promessa de que o asfixiante cobertor da terra não era conclusivo. A gente vinha embora fortificada com a crença de que havia um lugar em algum ponto no meio do caminho, onde podíamos ajustar-nos mais uma vez para metas e conquistas finais. Minha própria juventude foi marcada por muitas experiências como esta. A primavera e o outono de cada ano cobravam seu tributo de falecimentos, e muitas vezes, atormentado pela dor e pelo sofrimento, aquele que estava a ponto de começar a jornada xingava todo mundo com veemência, assim como exigia uma prece por sua libertação. Em muitas ocasiões tive que encarar o pensamento da morte como sendo inevitável, visto que as doenças, uma após a outra, ameaçaram baixar as cortinas. Logo cedo aprendi a me colocar a parte da vida e a olhar para ela sem tristeza quando chegasse o momento de partir. Tendo me visto diante dessa perspectiva, nunca formei uma impressão clara a respeito de como a jornada poderia parecer, mas tenho mantido uma atitude de surpresa e de especulação quanto ao
que poderia acontecer, se é que isso faz alguma diferença. Não tenho nenhuma crença positiva naquela segunda chance. Numa outra praia em minha vida, logo cedo, o dogma não conseguiu fazer com que eu acreditasse verdadeiramente na sua validade. Embora tenha passado a maior parte desta minha existência especulando a respeito das entidades e às vezes comunicando-me com elas, acabei encarando isso como um processo puramente intelectual, imposto por Ewart, Mackenzie e outros, por quem tenho um respeito profundo. E ainda continuo a levar para frente os seus sonhos e esperanças. Nunca desejei de maneira consciente evocar qualquer um que já tenha partido. Na verdade, tenho evitado fazer isso. Tendo habitado tão perto da natureza, onde viver e morrer fazem parte de um único processo, sei que somente a transformação é permanente. Acredito que a própria psique aceite a morte como fenômeno natural. Nos meus períodos de grave enfermidade, nunca não tive percepção daqueles que já partiram e me dariam as boas-vindas na minha chegada. Minha forma de preparação, se isso é tal, é somar as restantes paisagens dos acontecimentos passados e retirar de todas elas alguns conceitos que anteriormente havia me mostrado obscuros. Isso acontece mais ou menos assim. Se não tivesse tido por este pequeno passo dado num certo dia, que já vai muito longe, os outros acontecimentos não me teriam ocorrido, e assim por diante. Esta forma de contabilidade é feita com ansiedade e também sem morbidez, antes com uma espécie de regozijo pelo fato de a própria vida ter apresentado as molduras dentro das quais cada ato se encontra retratado. Nenhum simbolismo se anuncia mais. Também não tenho percepção de qualquer luta para prosseguir, nem me defronto com momentos de remorso pelas coisas que ficaram para fazer. Em tais ocasiões nunca parece haver tempo para aquilo que ficou sem solução. Por conseguinte, eu resumiria minhas experiências na vida como sendo uma aceitação diária da morte. Não tenho pensamento de separação nem qualquer ideia a respeito do que o próximo passo poderá conter. Talvez eu tivesse o dom do artista, adornaria a última tela com um sol dourado e um grande tacho verde, símbolos que enchem minha visão com ouro puro quando respiro para adormecer ou entrar em transe. Como já assinalei, o mistério da morte tocou minha vida quando eu era jovem, muito mais do que ele toca as vidas dos adolescentes que hoje estão crescendo. Naquele tempo, a Irlanda tinha mortes em demasia. Sua gente moça morria de consução, como era chamada, a tuberculose, que se emboscava em cada soleira de porta. A gente ou vivia com ela ou se tornava inconsciente da sua existência. Todavia, cedo ou tarde, tinha que participar, pois crianças e adultos igualmente eram vencidos pela doença. O medo dela obscurecia a vida em nossa casa, porque 2 jovens primos haviam sucumbido, vencidos por ela, aos 30 e poucos anos de idade. Por causa dela, meu tio foi ameaçado com a perda do único pulmão que lhe restava. Ele havia levado na Índia um tiro que atravessou um pulmão. O número de mortes que se verificava no princípio da primavera, depois da umidade do inverno, deve ter produzido conflitantes fluxos de vontade de sobreviver e de desejo de desistir, pois muitas famílias como a minha tinham esse complexo. Muitas vezes foi dito a respeito de uma ou de outra pessoa: ele poderá morrer com a luta da primavera, ou o outono poderá ser demasiado para ele. Os velhos, os condenados e aqueles que o sucederiam falavam dos dias quando já não mais existiram. Cuidem para que eu tenha um bom velório e uma boa fora animado, e um bota fora animado. Exigiram os velhos. As mulheres, não querendo ser suplantadas, diriam: mandem fazer bastante comida, entrem no chá e no rapé. A inevitável pitada de rapé saboreada naquela época era fornecida com liberdade, assim como uma gota de alguma coisa forte colocada no chá para manter o ânimo durante o pesar. Minha atitude para com a morte foi por demais diferente daquela das pessoas da casa. A minha estava envolvida tanto com a substância como com a história, num único e mesmo tempo. Conforme está claramente demonstrado nos sonhos, esta atitude mental pode ter dado à morte uma forma personificada para fazer mais tarde no mundo psíquico
do mundo psíquico, do estado de transe, um estado familiar, todo seu. Seja como for, uma série bronquite que me atacaram numa época anterior, deu lugar a uma tuberculose ativa, quando eu estava com 13 anos de idade. Lembro da gravidade do médico, quando pronunciou a sentença: precisamos fazer tudo o que sabemos a fim de deixá-la boa o bastante para sair da Irlanda e ir para uma escola na Inglaterra. Talvez este mesmo pensamento de mudança tenha me preservado. Quando eu era bem pequeno, desejava desesperadamente deixar a Irlanda. Minha vida ali, conforme escrevi em minhas aventuras do supernormal, estavam tão pesadamente carregadas com as doutrinas da minha vida e também com aqueles dos meus professores e pastores, que eu senti um profundo desejo de escapar das palavras, das opiniões, dos desejos, das rivalidades dos que me rodeavam. Se alguma coisa eu exigi durante aquele dia tão graves, foi caminhar sobre as colinas cobertas de flores amarelas, de primaveras e prímulas, e brilhando com tojo amarelo. Na Irlanda, terras estéreis e terrenos pedregosos resplandecem com estojo, de tal modo que por fim a gente sente que é o próprio sol que veio desempenhar a sua parte sobre a terra. Eu acredito que foi durante essa época de desaparecimento gradual da doença que eu aprendi com mais perfeição a projetar-me para fora, para os bosques e para a encosta da colina, a fim de procurar pelas flores da primavera e deliciar-me com elas. De fato, isto acabou por ter uma tal qualidade ritual que mais tarde tornou-se difícil relembrar se estas excursões haviam sido reais ou imaginadas. A experiência emocional de cada primavera em particular ainda retém sua força mágica original, vindo com frequência obscurecer a consciência quando a primavera retorna. As muitas visitas de ambos, o padre e o pastor, contaram-me que eu estava doente. O pastor veio porque ele sabia de todos os meus pedacinhos mentais e os entendia parcialmente. O padre veio para preparar minha alma para a jornada. Pensei comigo mesmo que logo estarei em condições de verificar a distância existente entre Deus e o diabo. A perda da realidade da vida nunca me preocupou. As visões que vinham a mim daqueles que já tinham morrido faziam caçoada da solenidade por um lado e da preparação pagã para a morte pelo outro. No modo de dizer, as preces me prepararam para ela. A apresentação da Eucaristia deu-me um sentimento de importância, se é que se pode falar em importância, e quem sabe talvez tenha me ajudado a afirmar a habilidade de sobreviver da minha natureza. Durante minha vida inteira tem sido um grande exercício para a minha mente descobrir o quanto acredito nas doutrinas espirituais, e se alguma vez conseguir resumir meu próprio credo especial em algumas poucas palavras que me satisfariam. Eu me familiarizei com a morte do corpo e uma vez que tive várias visões, não sinto medo da extinção, entre aspas, que muitos sentem. A perda dos meus próprios filhos nada faz para dar-me qualquer crença real na massa de preposições intelectuais que a igreja exibe em tais ocasiões. Para suportar a vida diária, reuni os elementos de uma filosofia enquanto continuava meu trabalho, como sensitiva sob a orientação de Mackenzie. Tanto naquele tempo como agora, raramente vivi minha vida como se ela fosse uma preparação para algo que poderia vir após a morte. Cada dia foi e é tanto de uma realidade mais elevada que eu nunca sinto a necessidade de escapar dela, como uma forma de compensação para as suas doenças. Além do mais, sei que existem muitos estados mentais, mas sei que não existem realmente dentro do subconsciente um meio de fugir à realidade. Logo após a Primeira Guerra Mundial, fiquei gravemente enferma com febre paratifoide. A doença também havia afetado minha vesícula biliar, minha garganta e meu apêndice, e foram gastos longos meses para descobrir por que eu não era capaz de me recuperar da febre. Quando se está confinado ao leito, é tempo para refletir sobre o significado e o objetivo da vida, especialmente quando somos lembrados do caráter temporário da nossa existência pelas frequentes visitas daqueles que administram conforto aos doentes. Eu era olhada com desfavor pelos outros enfermos, porque tinha pouco uso para as palavras tradicionais do sacerdote distante.
Além disso, embora doente como pudesse ter estado, eu encarava o próprio passo, se é que haveria um, com curiosidade. Para os outros, as visitas dos sacerdotes, dos amigos, traziam uma sensação de paz e de alívio. Eles pareciam esquecer seus temores e suas suspeitas a respeito da maneira como suas famílias estavam dirigindo a vida no mundo exterior. Quando ficou decidido que eu podia deixar o hospital de isolamento, defrontei-me com uma cirurgia que tanto precisava ser drástica quanto complexa. Uma vez que foram consideradas 3 operações, elas tiveram que ser realizadas a intervalos adequados. Durante esse período, dizem que deslizei para a inconsciência. Num dado momento, disseram-me que era necessário ver meu advogado e minha família, a fim de fazer arranjos para o futuro dela. Eu estava disposto e ansioso para ver o advogado, mas fui inflexível na minha recusa em ver minha filha, que teria que viajar várias horas, desde a escola até lá, para ser confrontado com uma mãe doente. Lembrei-me de que para as crianças a morte é mais aceitável do que acreditam os mais velhos. Não vi razão para ter palavras de despedida e mágoas desnecessárias, marcando a minha partida. Uma vez resolvidas as formalidades legais, neguei-me a ter qualquer preparação espiritual. A existência de uma força maior e além da minha compreensão era uma coisa de que jamais duvidara, mas ainda havia certas opiniões bíblicas que nunca fora capaz de aceitar. Sempre me senti curioso a respeito da qualidade da justiça dispensada a Adão e ao respeito de como a Eva sabia que a maçã era perigosa. Eu tinha lido inúmeras vezes a história de Abraão e do seu amigo e do seu amado filho, e também a do Deus que falou diretamente a Moisés no Monte Sinai. Em vários momentos de infelicidade, eu mesmo me aproximara dele em busca de resposta, mas nele não pude encontrar consolo. Era capaz de aceitar o Velho Testamento na qualidade de uma série de histórias que continham verdades em forma de parábolas que estavam além da minha compreensão jovem. Senti que a morte do filho estava modelada em linhas profundamente humanas. Não podia entender a nebulosa pessoa da Trindade quando ouvia repetidas referências a ela, especialmente ao Espírito Santo. Minha mente se recusava a abarcar suas significações dogmáticas. Nesses dias eu me acostumei a estar pendurada na beira, entre aspas, visto que estava profundamente feitiçado pela leitura. Voltei-me para os escritos do Sir James Dean e de Arthur Edgington. Agora, dentro do meu trabalho, já fiquei conhecendo os dois. J.B.S. Haldane me prestou o maior dos benefícios, pois na sua obra eu pude escapar dos dogmas tradicionais, os supostos perigos para a alma que jazia na minha mente, que jaziam à minha frente, pareciam incompatíveis com o crescimento crescente da ciência. A estas horas eu já sabia que o homem vive em 2 mundos, o visível que se transforma e o mundo invisível, cujos constituintes devem estar relacionados com toda a espécie de vida. A geografia do mundo interior tem lugares vazios e aqui e ali monstros e metáforas. Nos dias de espera pelo fim, eu não tive necessidade consciente de consolação, enquanto que a maior parte da minha leitura religiosa ofereceu uma preparação muito pobre para a vida do visível ou do invisível. O grande desfile de cientistas que tinha aberto as portas para o conhecimento revelaram-se todos eles guardiões das verdades e me deram enorme satisfação. O segredo do sucesso desses homens é a sua disposição para aprender, pois cada um deles está ansioso para examinar o significado científico do seu mundo. Eu sabia que cada recuperação me deixava com uma tarefa à frente, a saber, analisar o mundo onde eu tinha permissão para habitar. Neste mundo que me aguardava, havia dúzias de mestres. Com o auxílio das palavras, da ciência, segui os sinais de volta para a vida. Eu havia habitado numa beirada sem haver encarado isso com solenidade. Porém, encontraram um caminho de retorno muito simples, onde os ideais de Haldane eram mais fáceis de entender. Eu situo o meu interesse intenso pela ciência a partir daquele momento, quando a vida flui de volta impetuosamente e eu fui, uma vez mais, refreado num grande experimento. Anos mais tarde, em várias ocasiões, tive que encarar o pensamento de separar-me do corpo, esperando aquilo que no momento parecia ser a mudança inevitável. Eu tive que perguntar a mim mesma: o que eu sou? Perguntava. Tem sido afirmado que são muitas pessoas, todas suspeitas. Tem sido declarado que os meus dons mediúnicos poderão transformar-se em insanidade se eu já não estivesse insana. Por felicidade, se isso aconteceu comigo, ignorei alegremente o fato. Sou deveras uma pessoa ou mais
ou muitas, sou deveras uma pessoa, ou muitas, e o que acontecerá depois que eu partir, com as personalidades controladoras que acabaram ficando tão entrelaçadas comigo. Ela chamava as personalidades controladoras, os espíritos que se comunicavam com ela chamava de personalidades controladoras. Elas alegam ser individualizadas e o mesmo alego eu. Todavia não sinto que isso seja verdade. Estou unificado e sou arrastada para pensamentos e ações de outros com uma intensidade que nem eu mesmo posso entender. A despeito da minha contínua procura pelo significado do eu, o fato é que uma grande parte ainda é estranha para mim. A cada dia alguma nova faceta minha é revelada. Nessas ocasiões sei que não me conheço. Sou uma massa de motivações que não são independentes e que são separadas e nem distintas. Sinto uma certa tristeza por não ter chegado a nenhuma resposta que lançaria luz sobre a sobrevivência para outros. Mas, desde que o conhecimento que tenho a respeito de mim mesmo é menor do que aquele que a maioria tem, nem mesmo sei o que poderia sobreviver. Todavia, quando jazia na cama esperando a ordem para desistir ou prosseguir, senti que há um plano. Personalidade ou individualidade, então não parece ser mais do que uma engenhoca biológica que serve à evolução. Uma percepção de algo muito maior toma conta. Tenho discussões comigo mesmo acerca do que significa o ato de morrer. Nos meus momentos mais íntimos e reveladores não posso encontrar qualquer necessidade de ouvir a respeito das convicções dos outros, e nem me sinto separado da vida, da natureza, aquela energia que determina os movimentos dos elétrons e dos corpos celestes. Uma coisa é certa: não existe fim para a vida, animada ou inanimada, e nem para um interminável e ordenado ritmo do universo. Tenho insistido no significado do mundo invisível. Suspeito que a alma é o meu hálito animado. Todavia, uma vez que ele tem uma continuidade, como tem o hálito de toda a espécie de vida, ele pode ser a energia rítmica através da qual continuamos a executar o seu processo evolutivo. Quando minhas atividades mentais cessarem, aquele que eu tenho chamado de alma deve deixar de existir na forma como antes a concebi, pois a química e a energia do seu ser terão que parar de funcionar. Neste estado de meditação, o que eu sei é que tudo que o homem constrói para si mesmo em matéria de cidades, de poder, de riqueza, dos que ele chama de livre vontade, desaparecerá. O que dizer então das filosofias, dos credos, das superstições, dos dogmas, das crenças religiosas que formam o principal ponto de apoio para a vida das pessoas? Pergunta. Nesse momento eles não oferecem nenhum chão sólido onde firmar os pés para o próximo passo. Nunca meditei sobre a morte como qualquer ideia moral dominante em minha mente. O reino de Deus não parece estar organizado de acordo com as exigências dos homens, antigos ou modernos. Resta apenas então a boa vontade para com o mundo, o único código de ética que eu conheci realmente. Em toda esta introspecção, minhas faculdades mentais exigem que eu abandone a casa que tenho habitado sem me lamentar, e que, até onde sou capaz, deixe em perfeita ordem o lugar que tenho ocupado no esquema das coisas. A compaixão e a tolerância têm sido as árvores mais nobres da minha floresta. Se existe algum outro lugar onde retomar o alento, espero que ele seja tão cheio de desafios como tem sido, mas se ele não existe, terei o consolo de não descobrir. Todas as noites fechamos os olhos com uma certa dose de agradecimento pelo dia bem vivido. É com este pensamento que eu mergulho no sono. Basta que eu tenha vivido. O organizado processo evolutivo das leis da ordem do universo continuará. O alento que terá sido eu estará contido dentro dessa energia ilimitada, porém ordenada. Embora eu tenha feito várias preparações para partir em viagem pelo caminho que não tem fim, e embora eu tenha visões durante o dia e durante a noite, nunca tive nenhuma experiência visionária de qualquer pessoa encontrando-se com um anjo negro. Somente uma pequena área da minha mente parece estar funcionando.
Muitas vezes eu tenho percepção de paisagens que poderiam ser utilizadas para apacentar animais, ou de colinas pedregosas descambando para o mar, ou de gigantescos caminhos elevados, conduzidos para muito longe. Tenho visto navios que poderiam ter sido manejados por pescadores sem cipós de mar antigos, porém movimentados. Todas essas imagens, quando traduzidas, poderiam apontar para uma viagem a ser empreendida durante a década passada. No decorrer de 3 graves ataques cardíacos, foram-me concedidos momentos para examinar meus sentimentos. Esses ataques sobreviveram inesperadamente, mas eu estivera sob severa tensão mental durante vários meses. Se bem que ela fosse de natureza singularmente estimulante, eu estava ocupado em preparar as contas e assentar os planos para uma nova revista, e estava me preocupando muito com os recursos financeiros que deveriam ser providenciados para um ano à frente. A razão nos manda esperar que o intenso e frutífero trabalho do ano que está terminando trará sua própria floração para um ano novo que vai chegar. Mas o fato é que o homem e o seu ambiente são sujeitos a transformações que vêm de dentro e do exterior. Isso nos faz viver cheio de esperança, com a cabeça nas nuvens da autoconfiança filosófica. Mas dentro existe um nível de lógica prática e dura que transforma as esperanças em algo parecido com desalento. Estes meses não tinham estado livres de algumas inquirições íntimas e de uma boa dose de persuasão sugestiva de que tudo ficará bem com o fim de cada ano. O viver durante tanto tempo numa permanente beiradinha de má saúde produziu a sua própria regra de comportamento. No meio do meu ser racional existem várias outras configurações que têm de ser tratadas na fonte de comunhão com todo universal, que ordena que vivamos num estado interior de felicidade e de fé otimista, que anula a nossa negação. Assim eu vivo com todo o conforto em 2 níveis: aquele com o conhecimento do bem universal e com o conhecimento de que os caminhos continuarão a ser encontrados se o trabalho é oferecido em boa fé, e o outro que tira das mãos de vários empreendimentos e os deixa livres para que abram um período de crescimento. Às vezes todo esse processo se torna um tanto absurdo ante os olhos da mente interior, mas para a visão exterior há um desespero cômico, desde que aprendi a viver um dia de cada vez, ou até mesmo um momento de cada vez. Sobra pouco lugar para o desespero exterior. Contudo, seria inútil negar que de vez em quando ele entra na comédia, na excitação do meu plano moral do dia. A pergunta que coloco diante de mim mesma é: o desespero é suficientemente forte na sua maneira insidiosa para desfazer o padrão de saúde que desejo manter? Pergunta. Frente a frente com a tensão provocada pela impossibilidade de realizar por causa de fatores externos, a saúde finalmente sofre um colapso. De repente, como uma sombra, uma apreensão surge lá dentro, acompanhada pela dispepsia que abala minha habitual sensação de bem-estar e a disposição para ver. Descendo ao longo do meu pescoço, a sombra passa a agarrar meu ombro esquerdo, e logo meus braços, minhas costas e minha cabeça estão presos dentro de um aperto de ferro. Minhas mãos ficam adormecidas para logo doerem, queimarem, como se eu estivesse caindo sobre brasas vivas. As dores escaldantes e a carne queimando não seriam tão ruins se a minha garganta não estivesse apertada pelos dedos de ferro da sombra. Devo lutar pelo direito de respirar e devo fazer isso na medida total da minha capacidade. Mas agora a sombra se entrincheirou de tal maneira que eu apenas sinto a respiração curta e pontiaguda, que não penetra até o fundo e que proporciona somente um mínimo de oxigênio. Presentemente, a quantidade total de dor alcança ao redor da parte inferior da cabeça, do pescoço, e recua para o ombro, onde parece crepitar como um vidro finamente esmigalhado que manda seus milhares de pedacinhos quebrados por todo o meu peito. Uma desarmonia de sons parece descer desafinadamente pelo meu braço, além do alcance das pontas dos meus dedos, como se a sombra tivesse ordem para não forçar seu peso dentro do pulmão, mas para penetrar mais fundo dentro do diafragma. Ao mesmo tempo, o poder de pensar parece fugir de mim, e sobre a minha mente cai uma nuvem de profunda ansiedade. Logo estou
insulada dentro da dor e com frequência indefesa ante sua fúria calculada. Ellen Garrett, Muitas Vozes, Autobiografia de um Médium.